Você já imaginou o seu nome sendo mencionado no próprio trono de Deus? Imagina o Criador olhando para o inimigo das almas e dizendo: observaste o meu servo? O nome que ecoa nos céus, o nome de um homem comum, mas de uma fé incomum. Esse é Jó, o homem cuja fidelidade seria testada até os limites da alma. A terra de Uz era próspera. As colinas eram douradas ao entardecer, o vento trazia o cheiro das colheitas, e a vida parecia sorrir para quem a habitava. Entre todos os homens daquela região, havia um que se destacava não pela riqueza, mas pela retidão. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e cuidadoso em se afastar de qualquer mal. Tudo em sua vida refletia a harmonia que nasce da obediência. Seus passos eram firmes, sua palavra era honesta e seu coração era puro. Deus o havia abençoado abundantemente. Seus rebanhos se espalhavam pelos vales, milhares de ovelhas, bois, camelos, jumentas, servos e terras. Sua casa era cheia de risos, pois ele tinha 7 filhos e 3 filhas, jovens, cheios de alegria. Todas as semanas, eles se reuniam para celebrar, partilhar refeições e honrar a vida. Mas Jó, mesmo vendo seus filhos felizes, nunca deixava de pensar no invisível. Ele dizia: talvez tenham pecado contra Deus em seus corações. Assim, todas as manhãs, erguia um altar, oferecia sacrifícios e intercedia por cada um deles. Jó não apenas temia a Deus, ele o amava profundamente. Mas enquanto o mundo via a superfície tranquila da sua vida, o céu preparava um encontro que mudaria tudo. Um dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles veio também Satanás. A cena era majestosa e terrível ao mesmo tempo. Os anjos se curvavam, os ventos se calavam, e o próprio Deus perguntou: de onde vens? E o inimigo respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e fiel, que teme a Deus e se desvia do mal. Em toda a terra não há outro como ele. Satanás sorriu. Sua voz ecoou com ironia. Acaso Jó teme a Deus de graça? Não o cercaste de proteção? Não o cobriste de bens, filhos e honra? Toca em tudo o que ele possui, e verás se não te amaldiçoará em tua face. E o Senhor disse: tudo o que ele tem está em tuas mãos, apenas não toques em sua vida. O silêncio do céu foi seguido pelo rugido do inferno. A partir daquele momento, o mundo espiritual se moveu em direção a Uz. Satanás partiu com fúria, decidido a destruir tudo o que Jó amava. O primeiro mensageiro chegou suado, desesperado, com os olhos arregalados. Os bois estavam arando e os jumentos pastando, mas os sabeus atacaram, mataram os servos e levaram tudo. Mal ele acabara de falar, outro correu com voz trêmula. O fogo de Deus caiu do céu, consumiu as ovelhas e os pastores. Antes que Jó respirasse, veio um terceiro. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e mataram os servos. E por fim, o último mensageiro, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou: teus filhos e tuas filhas estavam festejando quando um vento violento soprou dos desertos, derrubou a casa e todos morreram. O mundo de Jó desabou em um instante. Tudo o que ele possuía, bens, rebanhos, filhos, se foi. O homem mais próspero da terra agora estava cercado por ruínas e silêncio. Seus joelhos se dobraram, sua alma se rasgou. Ele rasgou suas vestes, lançou-se ao chão e, em meio à poeira e às cinzas, levantou a voz e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma maldição, nenhuma revolta, apenas adoração. O inferno estremeceu, porque o homem não blasfemou. Satanás havia falhado. Mas ele não desistiu. Voltou à presença de Deus e disse: pele por pele. Tudo o que o homem tem, dará por sua vida. Toca agora na carne dele, e verás se ainda te louvará. E Deus respondeu: eis que ele está em tuas mãos, apenas não lhe tires a vida. Então o inimigo o feriu com feridas dolorosas, da planta dos pés ao alto da cabeça. A dor era constante, ardente, interminável.
Jó sentou-se sobre cinzas e raspava suas chagas com um caco de cerâmica. Seu corpo apodrecia em feridas abertas, e os vermes surgiam entre as crostas. Seu hálito era repugnante, sua pele se rasgava sob o sol. Ele estava irreconhecível. Sua esposa, consumida pela dor e pela perda, olhou para ele e disse: "Ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó, com voz fraca, respondeu: "Falaste como uma louca. Receberemos de Deus o bem e não o mal." Mesmo ferido, Jó se manteve fiel. O tempo passou. A solidão se tornou companheira. Os dias se arrastavam e os gritos da dor ecoavam pelas noites. Os vizinhos se afastaram. Ninguém queria se aproximar do homem amaldiçoado. Apenas o vento visitava aquele homem quebrado sobre as cinzas. Certo dia, 3 homens chegaram de longe: Elifaz, Bildade e Zofar. Amigos antigos, vindos de suas terras para consolar Jó. Mas ao vê-lo de longe, não o reconheceram. Seus olhos se encheram de lágrimas, rasgaram suas vestes e se assentaram com ele no chão. 7 dias e 7 noites em silêncio. Nenhuma palavra foi dita, porque a dor era grande demais. Mas o silêncio não durou. Quando finalmente falaram, o consolo se transformou em julgamento. Elifaz foi o primeiro. "Lembra-te, Jó, quem já foi inocente e pereceu. A aflição não vem sem causa." Bildade seguiu: "Se fosses puro e reto, Deus não te teria abandonado." Zofar completou: "Deus te deu menos do que mereces." Aquelas palavras cortaram mais do que as feridas. Jó ergueu os olhos e respondeu: "Até quando me afligireis com palavras? Acaso não há em mim espírito como em vós? Por que me tratais como inimigo?" Ele clamava, mas não havia resposta. Os dias se tornaram semanas. As noites eram longas, sem descanso. Jó sentia o silêncio de Deus como uma espada. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, apresentaria minha causa diante dele. Por que não morri ao nascer? Porque a luz foi dada a um homem cuja alma está em amargura. Mas entre o desespero e o lamento, algo permanecia. Uma chama. Uma convicção. Ele dizia: "Ainda que ele me mate, nele esperarei. Sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Mesmo sem entender, Jó não abandonou sua fé. Ele não sabia que o céu o observava em silêncio, que cada lágrima sua era vista pelo trono, que sua dor era prova de algo eterno. O vento soprava sobre as cinzas, levando a poeira das feridas. O sol nascia e se punha sobre o homem que havia perdido tudo, exceto sua fé. Ele estava sendo forjado, refinado como ouro no fogo. E assim termina a primeira parte da jornada. O homem que tinha tudo agora não tem nada, e mesmo assim continua adorando. O silêncio do céu não é ausência, é preparação. E enquanto a noite cai sobre os, o universo aguarda. Porque em breve o próprio Deus descerá em meio à tempestade. A dor havia silenciado o homem que um dia fora o mais próspero do Oriente. Suas terras estavam vazias, seu corpo ferido, e sua alma caminhava entre o pó e o desespero. Jó, coberto de cinzas, olhava o horizonte e se perguntava: onde está Deus quando tudo me é tirado? Seus amigos o cercavam, com palavras afiadas e corações duros. Acusavam-no de pecar em segredo, diziam que o sofrimento era castigo. Mas Jó, mesmo ferido, respondia: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Passavam-se os dias como sombras. O vento frio da solidão cortava o coração de Jó. À noite, ele se erguia e clamava ao céu: ó Deus, mostra-me o porquê. Por que a vida é dada ao homem que sofre? O silêncio parecia eterno, até que um dia, o trovão rasgou o firmamento. As nuvens se moveram com fúria. O som das tempestades cobriu o vale. E do meio do redemoinho, o Senhor respondeu. Uma voz que não vinha da terra ecoou sobre as montanhas. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Jó caiu com o rosto em terra, tremendo. A presença de Deus encheu o ar. O Criador falou sobre o poder de suas mãos. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra?
Dize, se tens entendimento. Quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu como do ventre? Sabes tu as veredas da luz e as trevas? Ou podes guiar a constelação de Órion? As palavras de Deus atravessaram Jó como fogo purificador. Ele entendeu. O Senhor não havia se calado. Estava ali, soberano, além da compreensão humana. Jó chorou. Suas lágrimas misturaram-se à poeira. Ele levantou a cabeça e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso me arrependo no pó e na cinza. O céu se abriu sobre ele. A tempestade cessou. Um raio de luz tocou seu rosto. E naquele instante, o coração de Jó encontrou paz. Deus se virou para os amigos que o haviam julgado e disse: A minha ira se acendeu contra vós, porque não dissestes o que era reto sobre mim, como o meu servo Jó. Ide até ele e oferecei sacrifícios, pois ele orará por vós, e eu vos aceitarei. Humilhados, os homens se curvaram diante de Jó. E ele, com mansidão, orou por aqueles que o feriram. Quando o perdão saiu de seus lábios, o céu se moveu. A voz do Senhor declarou: Agora restaurarei o que foi perdido. O tempo se dobrou diante do favor divino. As terras de Jó floresceram de novo. O vento que antes trazia destruição agora soprava a vida. Seus campos se cobriram de trigo. Suas ovelhas voltaram a pastar, e seus celeiros transbordaram. O ouro retornou às suas mãos, e a alegria à sua casa. Sua esposa, antes mergulhada em dor, sorriu novamente. Novos filhos nasceram, cheios de vigor e graça. Suas filhas eram as mais belas do Oriente, e seus nomes ecoavam em cânticos de bênção. Jó viveu longos dias, e cada manhã via o sol como um novo presente. O homem que perdeu tudo agora conhecia a verdadeira riqueza, não o ouro, mas a presença de Deus. E quando sua jornada na terra chegou ao fim, partiu em paz, cercado pela fé que resistiu ao fogo. Sua história ecoa até hoje, lembrando que mesmo nas trevas mais densas, Deus não se esquece dos que o amam. Porque quando tudo parece perdido, o Senhor ainda está escrevendo o final da história, e esse final é sempre maior do que a dor. Se você acredita que Deus ainda restaura, escreva amém nos comentários e siga para mais palavras que fortalecem o espírito.